grávida e humilhada, após ser abandonada no altar. Ela desmaia na rua e só percebe que está no sofá do dono da igreja quando acorda e vê o homem misterioso que vai mudar sua vida. Gosta de histórias de amor e superação? Comenta de onde assiste. Agora aproveite esta linda história. O despertador soou às 5 da manhã, mas Mirella já estava acordada há 1 hora, fitando o teto descascado do pequeno quarto que dividia com a avó Benedita. O coração batia descompassado, uma mistura de nervosismo e euforia correndo pelas veias. Era o dia. Finalmente o dia do seu casamento. Levantou-se devagar para não acordar a velha senhora que tossia durante a madrugada inteira. Benedita havia piorado nas últimas semanas, mas insistira em estar presente na cerimônia. "Não vou perder o casamento da minha netinha por nada neste mundo", repetia sempre, mesmo quando mal conseguia se manter de pé. Mirella caminhou até a cozinha minúscula onde a geladeira velha zumbia alto demais. Preparou o café da manhã simples. Pão amanhecido com margarina e café ralo. Era o que tinham. Era o que sempre tiveram. Mas hoje seria diferente. Hoje começaria uma nova vida ao lado de Roberto, longe daquela pobreza que a sufocava desde criança. Enquanto esperava a água ferver, seus olhos percorreram a sala. As paredes úmidas, o sofá rasgado coberto por uma colcha antiga, a televisão pequena que só funcionava batendo do lado direito. Quantas vezes sonhara em sair dali? Quantas noites passou imaginando uma casa própria, com quartos separados, uma cozinha de verdade, remédios caros para a avó. "Mirella, minha filha!" A voz fraca de Benedita ecoou do quarto. "Já vou, vó!" Serviu o café em 2 canecas desiguais e foi atender a avó que tentava se sentar na cama. "Hoje é o grande dia, não é?" Os olhos da senhora brilharam apesar da fraqueza. "Minha netinha vai ser uma mulher casada." Mirella sorriu, mas uma pontada de culpa apertou seu peito. Como deixar a avó sozinha após o casamento? Roberto havia sido claro. Não queria bagagem extra em sua nova vida. Disse que arranjaria um asilo ou algo do tipo. A ideia revoltava Mirella, mas ela sabia que não tinha escolha. Sem Roberto, não teria como sustentar os remédios caros que Benedita precisava. Depois do café, Mirella começou os preparativos. Não havia madrinha, não havia amigas para ajudar, apenas ela e o espelho rachado do banheiro. O vestido pendurado na porta não era o dos sonhos que via nas revistas, era um modelo simples, comprado em uma loja de segunda mão, que ela mesma havia ajustado nos últimos 2 meses. Mas quando o vestiu, sentiu-se a mulher mais bonita do mundo. Os cabelos longos e escuros foram presos em um coque simples, enfeitado com algumas flores que colheu no jardim abandonado do prédio. Não tinha joias, não tinha sapatos caros, mas tinha esperança. Tinha a certeza de que sua vida finalmente mudaria para melhor. Às 2 da tarde, ela e a avó chegaram à pequena igreja do Sagrado Coração. O local era modesto, mas limpo e bem cuidado. Roberto havia escolhido ali porque era barato e eles não tinham condições de pagar por uma cerimônia grande. Mirella não se importava. O importante era se casar, começar a família que tanto desejava. Os bancos estavam praticamente vazios. Apenas alguns conhecidos da vizinhança, a avó Benedita na primeira fila e o padre esperando no altar. Do lado do noivo, ninguém. Roberto sempre dizia que a família morava longe e não poderia vir. Mirella aceitava essa explicação, embora às vezes desconfiasse que havia algo mais por trás dessa ausência. 15 minutos após o horário marcado, Roberto ainda não havia chegado. O padre olhava o relógio, os poucos convidados cochichavam entre si. Mirella sentia as mãos suando dentro das luvas emprestadas da vizinha. "Ele deve estar preso no trânsito", murmurou para si mesma, mas o estômago se contraía em nós cada vez mais apertados. 1/2 hora. 1 hora. O padre se aproximou dela com expressão preocupada. "Minha filha, talvez seja melhor." Foi quando o celular de Mirella tocou. Uma mensagem de Roberto. Suas mãos tremeram ao abrir. "Desculpa, Mirella.
Não posso fazer isso. Não estou pronto para ser pai nem marido. Está tudo muito complicado na minha vida agora. Espero que me entenda. Não me procure. O mundo desabou. O telefone escorregou de suas mãos e se estilhaçou no chão frio. As palavras ecoavam em sua mente como um eco terrível. Grávida de 3 meses, abandonada no altar, humilhada na frente de todos. Benedita se levantou devagar, tentando chegar até ela, mas Mirela já havia corrido. Corria pelos corredores da igreja, empurrando as portas pesadas, fugindo dos olhares de pena e das palavras de consolo que não queria ouvir. A rua estava ensolarada demais para um dia tão sombrio. Mirela tropeçou nos próprios pés, o vestido branco se sujando na calçada. A realidade a atingiu como um soco. Estava sozinha, grávida, sem dinheiro, sem futuro. Como criaria uma criança naquela situação? Como cuidaria da avó doente? A visão ficou turva, as pernas bambearam. O último pensamento antes de desmaiar foi sobre o bebê que carregava no ventre. Seria mais uma criança condenada à pobreza, como ela havia sido. Quando começou a cair, sentiu braços fortes a amparando, impedindo que se furisse no asfalto. Uma voz masculina, grave e preocupada, perguntava se ela estava bem, mas Mirela já havia mergulhado na escuridão, deixando para trás o dia que deveria ter sido o mais feliz da sua vida. A primeira sensação foi o cheiro. Não era o odor de mofo e umidade que conhecia tão bem em casa, mas algo completamente diferente. Madeira nobre, perfume masculino caro e limpeza. Mirela abriu os olhos devagar, piscando várias vezes para se acostumar com a claridade que entrava pelas enormes janelas. Não era o teto rachado do seu quarto. Era um teto alto, branco, com detalhes em gesso que jamais vira na vida real. Tentou se mover e percebeu que estava deitada num sofá de couro macio, coberto por uma manta que custava mais do que ela ganhava em 3 meses. Finalmente acordou. A voz grave a fez sobressaltar. Um homem alto, de cabelos escuros e olhos penetrantes, estava em pé próximo a uma mesa de centro de vidro, segurando uma xícara de café. Mirela se levantou de supetão, o coração disparando. O vestido de noiva amarrotado grudava em seu corpo suado, e ela se sentia completamente deslocada naquele ambiente luxuoso. Onde estou? Quem é o senhor? Sua voz saiu mais aguda do que pretendia, o pânico transparecendo em cada palavra. Calma, você está segura. O homem colocou a xícara na mesa e se aproximou com cuidado, como se temesse assustá-la ainda mais. Meu nome é Tiago. Você desmaiou na frente da igreja e eu não podia deixá-la ali na calçada. As memórias voltaram como uma enxurrada. Roberto, a mensagem, a humilhação, o desespero. Mirela levou a mão ao peito, sentindo a respiração acelerar. Minha avó, ela deve estar preocupada. Tentou se levantar, mas uma tontura forte a fez cambalear. Tiago se moveu rapidamente, segurando-a pelo braço. Devagar. Você ficou desacordada por mais de 1 hora. Precisa se recuperar. Não posso ficar aqui. Mirela se afastou do toque dele, o orgulho ferido falando mais alto que a gratidão. Não aceito caridade de estranhos. Tiago a observou em silêncio por um momento. Era impossível não notar a barriga ligeiramente saliente por baixo do vestido, o rosto pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Uma pontada de algo que não conseguia definir apertou seu peito. Você está grávida. Não foi uma pergunta, mas uma constatação gentil. Mirela instintivamente levou a mão ao ventre, um gesto protetor, que não passou despercebido por Tiago. Isso não é da sua conta. Talvez não seja, mas você desmaiou na porta da minha propriedade. A igreja pertence à minha família há 3 gerações. Eu me sinto responsável. Responsável? Mirela soltou uma risada amarga. O senhor não tem nada a ver com o que aconteceu comigo. Ninguém tem culpa de eu ter sido idiota o suficiente para acreditar em promessas vazias.
A dor na voz dela era palpável, e Tiago sentiu um aperto no peito. Havia algo naquela mulher que o tocava profundamente. Talvez fosse a dignidade que ela tentava manter mesmo estando destroçada, ou a forma como protegeu instintivamente o ventre quando eu mencionei a gravidez. "Você comeu alguma coisa hoje?" perguntou, mudando de assunto. Mirella hesitou. Na verdade, o estômago roncava, mas ela não conseguira comer nada desde o café da manhã, de tão nervosa. "Não estou com fome." "Claro que está." Tiago foi até a cozinha americana e voltou com uma bandeja. Sanduíches, frutas, suco. "Você está alimentando 2 pessoas agora. Não pode negligenciar sua saúde?" A gentileza inesperada daquele homem desconcertou Mirella. Onde morava, mas havia algo em seus olhos que a intrigava, uma sinceridade que ela não esperava encontrar. "Preciso voltar para casa", disse finalmente. "Minha avó está doente e não pode ficar sozinha muito tempo. Eu levo você." Tiago se levantou pegando as chaves do carro. "Mas primeiro deixe-me chamar um médico. Você precisa ser examinada após o desmaio." "Não tenho dinheiro para médico." "Por minha conta, não." A resposta saiu mais alta do que pretendia. "Eu já disse que não aceito caridade." Tiago suspirou, reconhecendo nela a mesma teimosia que ele próprio possuía. "Então considere um favor. Você me permite ter a consciência tranquila sabendo que tanto você quanto o bebê estão bem." Mirella o encarou por um longo momento. A lógica e a necessidade batalhavam contra o orgulho. Finalmente, a preocupação com a criança que carregava falou mais alto. "Está bem, mas só um exame rápido." O médico que Tiago chamou era particular, gentil e discreto. Confirmou que tanto Mirella quanto o bebê estavam bem, apenas estressados. Recomendou repouso e uma alimentação melhor. Quando finalmente saíram do prédio luxuoso, Mirella sentiu o contraste cruel entre os 2 mundos. O carro de Tiago era uma máquina cara e silenciosa, que deslizava pelas ruas como se flutuasse. Ela deu o endereço com vergonha, sabendo que logo ele veria exatamente o quão diferente era a sua realidade. O prédio onde morava era tudo o que o dele não era. Sujo, rachado, com escadas que rangiam e um odor permanente de mofo. Tiago a acompanhou até o 3º andar, subindo os degraus sem pressa, sem demonstrar nojo ou desconforto. Quando Mirella abriu a porta do apartamento, Benedita estava sentada no sofá, visivelmente preocupada. "Mirella, minha filha, onde você estava? Quando saí da igreja, você tinha sumido." "Desculpa, vó. Eu tive um problema, mas estou bem agora." Mirella abraçou a senhora, evitando olhar para Tiago, que observava tudo em silêncio. O apartamento era ainda menor do que ele imaginara. 2 cômodos minúsculos, mobília velha, paredes descascadas. Mas estava limpo, organizado, e havia um carinho evidente em cada detalhe. Fotografias em moldura simples, um vasinho com flores na janela, uma colcha bordada cobrindo o sofá rasgado. "Vó, este é o senhor Tiago. Ele me ajudou hoje." Benedita se levantou com dificuldade, estendendo uma mão trêmula. "Muito obrigada, moço. Minha neta é uma boa menina. Só teve azar na vida." Tiago apertou a mão da senhora com delicadeza, tocado pela dignidade daquela mulher simples. "Foi um prazer conhecê-la, dona Benedita." Quando se despediu, Tiago desceu as escadas com um peso no peito que não conseguia explicar. Sentou no carro e ficou ali por vários minutos olhando para o prédio. Algo havia mudado dentro dele naquela tarde. Não conseguia tirar da mente a imagem de Mirella protegendo o ventre ou a gratidão sincera nos olhos cansados da avó. Pela primeira vez em anos, Tiago sentiu que sua vida havia encontrado um propósito além dos negócios e do dinheiro. Não sabia ainda como, mas tinha certeza de uma coisa: não daria as costas para aquela mulher e sua família. Não agora, quando elas mais precisavam de alguém. A notícia se espalhou pelo bairro como fogo em pasto seco. Mirella abandonada no altar, grávida e sozinha. As vizinhas iam na padaria, no açougue, na farmácia, sussurrando com aquela falsa preocupação que mal disfarçava a malícia. Coitada da menina, mas eu já desconfiava desse Roberto. Homem que não apresenta a família nunca presta. Ela devia ter desconfiado também, rebatia Dona Zilda, balançando a cabeça com ar de superioridade. Menina nova, bonita, podia ter escolhido melhor. Agora vai criar o filho sozinha.
igual a mãe dela fez. Mirella sentia o peso desses olhares toda vez que saía de casa. As conversas cessavam quando ela passava, apenas para recomeçarem em sussurros quando se afastava. O constrangimento era uma ferida aberta que não cicatrizava. "Não liga para essa gente, minha filha", dizia Benedita, acariciando os cabelos da neta enquanto ela chorava baixinho no sofá. "Língua de fofoqueira não tem osso. Daqui a pouco inventam outra coisa para falar e se esquecem de você." Mas Mirella sabia que não seria tão simples. Uma mulher grávida e abandonada numa comunidade pequena como aquela seria assunto por muito tempo, principalmente agora que não tinha mais trabalho. O patrão da loja de roupas onde trabalhava havia dito que não queria problema com funcionária grávida e a dispensara sem aviso prévio. Foi numa manhã chuvosa de terça-feira que Tiago apareceu pela primeira vez. Tocou a campainha com delicadeza, carregando 2 sacolas de supermercado e um guarda-chuva caro que destacava ainda mais a sua diferença daquele ambiente. "O que está fazendo aqui?" Mirella perguntou entreabrindo a porta apenas o suficiente para vê-lo. "Trouxe algumas coisas que imaginei que vocês pudessem precisar." Ele mostrou a sacola sem tentar forçar a entrada. "Posso deixar aqui na porta, se preferir." Benedita se aproximou, curiosa, e seus olhos brilharam ao ver as sacolas repletas. "Entra, moço. Está chovendo aí fora." "Vó", Mirella tentou protestar, mas a senhora já havia aberto a porta completamente. "Não custa nada ser educada, Mirella. O rapaz veio aqui por bondade." Tiago entrou observando discretamente as goteiras que pingavam em baldes espalhados pela sala. Uma das janelas estava rachada, vedada com fita adesiva. O fogão fazia um barulho estranho e ele notou que não havia aquecedor, mesmo com o frio que fazia. "Vocês têm problemas com vazamentos?" perguntou enquanto ajudava a guardar os mantimentos na geladeira pequena. "Toda vez que chove forte", respondeu Benedita, "o telhado do prédio está uma peneira. Já reclamamos para o síndico, mas ele diz que não tem dinheiro para reformas." Mirella observava Tiago com desconfiança, vendo como ele examinava cada detalhe do apartamento. Sentia-se exposta, como se ele estivesse catalogando sua pobreza. "Não precisava ter trazido nada", disse cruzando os braços. "Eu vou conseguir me virar." "Eu sei que vai." Tiago se virou para ela e sua expressão era sincera. "Mas enquanto isso, não custa nada aceitar uma ajuda." Nos dias seguintes, Tiago começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa plausível. Trazia um técnico para verificar a fiação elétrica, um pedreiro para tapar os buracos da parede, remédios para a tosse persistente de Benedita. Pequenas coisas que faziam diferença no dia a dia, mas que ele apresentava de forma casual, como se fossem favores simples. As vizinhas, claro, não demoraram a notar. "Olha só quem chegou de carrão de novo. Esse homem rico não aparece aqui todo dia à toa. Mirella deve estar dando algo em troca. Mal saiu de um relacionamento e já arrumou outro. E esse aí parece casado. Olha só esse relógio, essa roupa. Mulher trabalhadora não tem tempo para andar assim, arrumadinho." Os comentários chegavam aos ouvidos de Mirella através de Benedita, que tentava minimizar o impacto, mas não conseguia esconder a preocupação. "As pessoas estão falando, minha filha. Dizem que vocês o quê, vó?" Mirella parou de dobrar as roupas que estava lavando. "Que vocês têm um caso." A resposta saiu mais alta do que pretendia. "Eu já disse que não aceito caridade." Benedita suspirou, reconhecendo nela a mesma teimosia que ele próprio possuía. "Então considere um favor. Você me permite ter a consciência tranquila sabendo que tanto você quanto o bebê estão bem." "Para você, não deve nada." "Não posso aceitar isso, é muito dinheiro." Tiago a levou até a janela do corredor, longe de ouvidos curiosos. "Mirella, sua avó precisa desse tratamento. Você está grávida e precisa de tranquilidade. Deixe-me ajudar." "Por quê?" A pergunta saiu carregada de desespero. "Por que você está fazendo tudo isso? Eu não entendo." Tiago ficou em silêncio por um momento, olhando para o movimento da rua lá embaixo. Quando falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais íntima. "Porque vocês me lembraram que existe bondade no mundo. Porque faz muito tempo que eu não me sentia útil de verdade." Ele se virou para ela. "E por que você não desiste, mesmo quando tudo está contra você? Isso é raro." Mirella sentiu algo se mover dentro do peito, algo que não conseguia nomear. Não era gratidão apenas, nem alívio. Era algo mais profundo, mais perigoso.
Eu vou devolver cada centavo, disse, evitando seus olhos, se fizer questão. Tiago sorriu. Mas agora vamos focar no que importa. Sua avó precisa de vocês duas bem e saudáveis. Naquela noite, enquanto Benedita dormia no hospital e Mirella cochilava na poltrona ao lado da cama, ela pensou em como sua vida havia mudado em poucos dias. Os julgamentos do bairro pareciam menores diante da gentileza inesperada daquele homem. Mas sabia que aceitar sua ajuda tinha um preço que ainda não conseguia calcular. Benedita estava se recuperando bem em casa, com os novos medicamentos fazendo efeito e seu humor melhorando a cada dia. Foi durante uma das visitas para verificar como ela estava que Tiago fez a proposta que mudaria tudo. Mirella, preciso conversar com você sobre algo. Ele esperou que ela terminasse de preparar o chá para a avó. Você disse que perdeu o emprego na loja de roupas, disse. Mirella se enrijeceu, já esperando alguma oferta de caridade disfarçada. Eu tenho um projeto social junto à igreja. Damos cursos profissionalizantes para mulheres em situação vulnerável. Culinária, artesanato, informática básica. Tiago se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Precisamos de alguém para ensinar costura. Vi seus ajustes no vestido de casamento, no jeito como você arruma as roupas. Você tem talento. Mirella piscou várias vezes, processando a informação. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade. Salário justo, carteira assinada, horário flexível para você conseguir cuidar da dona Benedita. Ele fez uma pausa. E você estaria ajudando outras mulheres que passaram por situações parecidas com a sua. Pela primeira vez em semanas, Mirella sentiu algo parecido com esperança crescer no peito. Não era caridade, era trabalho, algo que ela sabia fazer bem. Quando posso começar? O instituto funcionava em um prédio anexo à igreja, reformado especialmente para receber os cursos. As salas eram claras, bem equipadas, com máquinas de costura novas e tecidos de qualidade. Mirella ficou impressionada com a estrutura. Tudo isso você montou? Perguntou, tocando delicadamente uma das máquinas. Minha esposa sempre sonhou com um projeto assim. A voz de Tiago ficou mais baixa. Quando ela morreu, eu quis dar continuidade ao sonho dela. Era a primeira vez que ele mencionava uma esposa. Mirella sentiu uma pontada estranha no peito, algo que não conseguia identificar se era curiosidade ou ciúme. Ela deve ter sido uma pessoa especial. Era. Tiago olhou pela janela, perdido em memórias. Você me lembra ela às vezes. A determinação, a forma como não desiste mesmo quando tudo está difícil. O primeiro dia de trabalho foi desafiador. Mirella se viu diante de 8 mulheres, cada uma carregando sua própria história de dificuldades. Havia Joana, que saíra de um relacionamento abusivo. Carla, mãe solteira de 3 filhos. Rosa, que havia perdido o emprego aos 50 anos e não conseguia se recolocar. Costura não é só juntar pedaços de tecido, é construir algo novo do zero. É dar uma segunda chance para algo que parecia perdido. As palavras saíram naturalmente, como se ela estivesse falando para si mesma. E talvez estivesse. Com o passar das semanas, Mirella começou a florescer de uma forma que nem ela mesma esperava. O trabalho a preenchia, dava propósito aos seus dias. As mulheres do curso a respeitavam, buscavam seus conselhos não apenas sobre costura, mas sobre a vida. Tiago observava essa transformação com algo que só podia ser descrito como encantamento. A mulher quebrada que ele encontrara na calçada estava se tornando uma pessoa confiante, radiante até. O sorriso voltara ao seu rosto e a barriga, que crescia dia a dia, parecia carregar esperança em vez de vergonha. Você está diferente, comentou ele numa tarde após uma aula particularmente animada. Diferente como? Mirella estava organizando os materiais, mas parou para olhá-lo. Mas você mesma, como se estivesse voltando a ser quem sempre foi. E quem eu sempre fui? Forte, determinada, iluminada por dentro. Tiago se aproximou, ajudando-a a guardar os tecidos. Alguém que não desiste dos próprios sonhos. Os dedos deles se tocaram ao pegarem o mesmo rolo. E ambos sentiram uma eletricidade estranha percorrer o ar. Mirella se afastou rapidamente,
o coração acelerando. A convivência diária estava revelando lados de Tiago que ela não esperava. Ele não era apenas um empresário sério e controlado que aparentava ser. Tinha senso de humor, gostava de conversar com as alunas, demonstrava uma paciência infinita com as dificuldades de cada uma. Você não é o que eu imaginava quando te vi pela primeira vez, Mirella disse numa tarde, enquanto caminhavam até o ponto do ônibus. O que você imaginava? Um homem rico e arrogante que estava se divertindo com a pobre coitada. Ela riu de si mesma. Desculpa, eu estava muito machucada naquela época. E agora? Mirella parou de caminhar, olhando-o nos olhos. Agora, eu vejo um homem que tem uma ferida tão grande quanto a minha, mas que escolheu usar a dor para ajudar outras pessoas. Foi a primeira vez que ele viu os olhos dele se encherem de lágrimas. A chuva começou numa sexta-feira à noite, quando Mirella estava terminando de trancar o instituto. Tiago ofereceu carona, como sempre fazia. Mas dessa vez, o trânsito estava completamente parado devido a um alagamento. Vai demorar horas para conseguirmos sair daqui, disse ele, olhando a situação pela janela. Que tal irmos para o meu apartamento? Você pode ligar para a dona Benedita, avisar que vai se atrasar. Mirella hesitou. Ir para a casa dele parecia um passo que mudaria algo entre eles. Mas a chuva era torrencial, e a ideia de ficar presa no trânsito por horas não era atraente. Está bem, mas só até a chuva passar. O apartamento de Tiago estava diferente da primeira vez que ela estivera ali. Havia flores em vasos, livros espalhados, fotografias que antes não estavam à vista. O ambiente parecia mais pessoal, mais acolhedor. Você mudou algumas coisas aqui, comentou ela, tocando delicadamente uma fotografia de uma mulher loira e sorridente. É ela, minha esposa, Cristina. Tiago se aproximou pegando o porta-retrato. Guardei as fotos por 2 anos. Só consegui colocá-las de volta há algumas semanas. Por causa minha? Não exatamente. Tiago colocou a foto de volta no lugar. Guardar só as memórias tristes não honra quem a gente ama. Cristina era alegria pura. Ela ficaria triste de saber que eu apaguei todas as lembranças felizes. Mirella sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia uma beleza dolorida na forma como ele falava da esposa morta. Como ela morreu? Por câncer. Descobrimos tarde demais. Tiago se sentou no sofá e Mirella o acompanhou. Ela enfrentou com uma coragem que eu não tinha. Nos últimos dias, era ela quem me consolava. Sinto muito. E você, quer me contar sobre seu pai? Sobre sua infância? Mirella nunca falava sobre isso, mas algo na atmosfera íntima daquela noite a fez se abrir. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 5 anos. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para conseguir nos sustentar. Morreu quando eu tinha 16 anos, de tanto trabalhar. Sua voz tremeu. Sempre me culpei por isso. Se eu não tivesse nascido, talvez ela tivesse tido uma vida melhor. Não foi culpa sua. Tiago tocou delicadamente seu rosto, fazendo-a olhar para ele. Você foi a alegria da vida dela, tenho certeza. Como pode ter certeza? Porque conheço você, porque sei que tipo de pessoa você é. Eles ficaram em silêncio, olhando um para o outro. A chuva continuava batendo nas janelas, criando uma intimidade que nenhum dos dois esperava. Mirella sentiu algo se mover dentro dela, algo que não conseguia nomear. Não era gratidão apenas, nem alívio. Era algo mais profundo, mais perigoso. Eu vou devolver cada centavo, disse, evitando seus olhos. Se fizer questão. Tiago sorriu. Mas agora vamos focar no que importa. Sua avó precisa de vocês duas bem e saudáveis. Naquela noite, enquanto Benedita dormia no hospital e Mirella cochilava na poltrona ao lado da cama, ela pensou em como sua vida havia mudado em poucos dias. Os julgamentos do bairro pareciam menores diante da gentileza inesperada daquele homem. Mas sabia que aceitar sua ajuda tinha um preço que ainda não conseguia calcular. Os dias seguintes ao beijo foram um turbilhão de emoções confusas. Mirella chegava ao instituto e evitava o olhar de Tiago, concentrando-se obsessivamente nas aulas de costura. Ele, por sua vez, inventava reuniões e compromissos para não ficar a sós. Proximidade pudesse complicar ainda mais o que já estava embaralhado em seus corações. Você está estranha, minha filha, comentou Benedita numa manhã, observando Mirella mexer distraidamente no café.
Aconteceu alguma coisa no trabalho? Não, vó, está tudo bem. Mirella forçou um sorriso, mas sabia que não conseguia enganar a mulher que a criara. Tem a ver com o moço Tiago? A pergunta fez Mirella derrubar a colher, que tiniu no chão da cozinha. Por que pergunta isso? Porque ele não aparece aqui há uma semana e você anda com cara de quem perdeu o último tostão. Benedita se aproximou, colocando a mão no ombro da neta. Vocês brigaram? Não brigamos, vó. É que... Mirella suspirou, sentando-se à mesa. Eu não sei se o que estou sentindo é real ou se é só gratidão. Ele me ajudou tanto, me deu trabalho, cuidou da senhora. Como saber se não estou confundindo as coisas? Benedita riu baixinho, aquele riso sábio de quem viveu o suficiente para entender o coração humano. Minha filha, quando você pensa nele, o que sente? Eu... Mirella hesitou, as bochechas corando. Sinto falta. Sinto falta da voz dele, do jeito que ele sorri quando vê o progresso das minhas alunas. Sinto falta de conversar com ele. E quando ele te toca, o que acontece? Vó! Mirella ficou ainda mais vermelha. Responda, é importante. Eu me sinto segura, como se finalmente tivesse chegado em casa. A confissão saiu quase inaudível. Mas tenho medo que seja ilusão minha. Coração não mente, minha filha. Cabeça que complica tudo. Enquanto Mirella batalhava com suas inseguranças, Tiago enfrentava seus próprios demônios. Sentado no escritório, olhava fixamente para a foto de Cristina em sua mesa. Havia colocado ali na semana anterior, como parte do processo de não esconder mais as memórias. Desculpa, amor, murmurou para a fotografia. Eu não queria te esquecer. Não queria que parecesse que você não foi importante. Mas até as desculpas soavam ocas. A verdade era que pela primeira vez em 2 anos, ele havia passado um dia inteiro sem pensar em Cristina. E isso o encheu de culpa. A porta do escritório se abriu sem cerimônia, interrompendo seus pensamentos. Vitória, sua ex-sogra, entrou como um furacão, elegante e imponente aos 60 anos. Tiago, precisamos conversar. Vitória. Ele se levantou, respeitoso, mas tenso. Deveria ter avisado que vinha. Preferia surpresa. Ela se sentou na poltrona em frente à mesa, cruzando as pernas com elegância estudada. Soube que você anda envolvido com uma... pessoa inadequada. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Uma mulher grávida, abandonada no altar, que mora na periferia? Você acha que o nome da nossa família pode ser associado a esse tipo de escândalo? Tiago sentiu o sangue ferver. Cuidado com o que vai dizer, Vitória. Eu vou dizer a verdade. Cristina mal esfriou no túmulo e você já se envolve com uma aproveitadora qualquer. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando de raiva. Você pertence à nossa família, Tiago. Cristina te deixou para nós e não vamos permitir que você manche a memória dela com essa situação. Chega. Tiago bateu na mesa, fazendo Vitória se sobressaltar. Você não tem direito de falar assim de Mirella, nem de ditar como devo viver a minha vida. Tenho sim. Você esqueceu que metade dos seus negócios dependem dos contratos que conseguimos através das nossas relações? O tom dela ficou ainda mais ameaçador. Você esqueceu que esse instituto só existe porque convencemos nossos amigos a apoiar financeiramente? A ameaça ficou no ar como uma nuvem venenosa. Tiago sabia que ela não estava blefando. A família de Cristina tinha influência e poder suficientes para complicar seriamente sua vida profissional. Você está me chantageando. Estou te lembrando da realidade. Vitória se levantou, alisando a saia. Termine com essa história ridícula antes que seja tarde demais. Cristina merece que você honre a memória dela. Depois que ela saiu, Tiago ficou sozinho com o silêncio e o peso da decisão que precisava tomar. Olhou novamente para a foto da esposa, procurando alguma resposta nos olhos sorridentes que o encaravam. Os problemas se multiplicaram quando 2 dias depois, Eduardo Martins, um dos principais financiadores do Instituto, pediu uma reunião urgente. Tiago, sou seu amigo há anos, então vou ser direto. Eduardo, um empresário de 50 anos, fumava nervosamente seu cigarro. Estão circulando rumores sobre você e uma... funcionária do Instituto. Mirella é uma profissional competente e... Não estou questionando a competência dela. Eduardo interrompeu. Estou falando de imagem. A minha empresa não pode estar associada a escândalos. Você entende? Que escândalo? Eu apenas me apaixonei por uma mulher extraordinária. Uma mulher grávida de outro homem? Que foi abandonada no altar? Que mora na periferia? Você acha que o nome da nossa família pode ser associado a esse tipo de interpretação? Eduardo apagou o cigarro com força excessiva. Meus sócios estão nervosos. Acham que você está perdendo o juízo. E você, o que acha? Eduardo suspirou. Acho que você tem direito de ser feliz, mas também acho que tem responsabilidades. Quantas mulheres dependem desse instituto?
Quantas famílias serão prejudicadas se perdermos o financiamento? A pergunta ecoou na mente de Tiago durante toda a semana. O instituto realmente ajudava centenas de pessoas. Tinham o direito de colocar tudo em risco por causa de seus sentimentos? Foi Mirella quem quebrou o silêncio constrangedor que se estabeleceu entre eles. Numa tarde chuvosa, ela bateu na porta do escritório dele. Podemos conversar. Tiago levantou os olhos dos documentos que fingia ler há 1 hora. Claro, entre. Você está me evitando. Não estou... Está sim, e eu sei por quê. Mirella se sentou na cadeira em frente a ele, as mãos apoiadas na barriga que já começava a aparecer. Está com medo do que as pessoas vão pensar. Está com medo de que eu seja um fardo. Mirella, deixe-me terminar. Sua voz estava firme, mas ele via as tiaranhas se formando. Mas sabe de uma coisa? Eu prefiro ter medo e tentar do que passar o resto da vida me perguntando, e se? Tiago se levantou, contornando a mesa para se ajoelhar na frente dela. Você não é um fardo. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em 2 anos. Então, por que está fugindo de mim? Porque tenho medo de não conseguir te proteger. Tem gente poderosa que quer nos separar. Tem gente que pode fechar este instituto se eu não recuar. E você vai recuar? A pergunta saiu como um sussurro. Tiago olhou nos olhos dela, vendo a força que se escondia por trás da vulnerabilidade. Não, não vou. Foi então que ele teve a ideia que mudaria tudo. Uma semana depois, uma pequena multidão se reuniu no instituto para a inauguração da nova ala. Tiago havia usado seus próprios recursos para construir um espaço dedicado especificamente a mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Este espaço, disse ele ao microfone, com Mirella ao seu lado, é dedicado a todas as mulheres que, como nossa professora Mirella, descobriram que ser abandonada não significa estar perdida. Os aplausos foram calorosos, mas ele viu os rostos tensos de alguns financiadores na plateia. Vitória estava presente, com uma expressão de fúria contida. Eu gostaria que a professora Mirella dissesse algumas palavras. Continuou Tiago, passando-lhe o microfone. Mirella tremeu por um momento, mas depois se aproximou do microfone com determinação. Eu estou aqui hoje, não apesar da minha história, mas por causa dela. Cada mulher que passar por aqui vai saber que seu passado não define seu futuro, que ter sido abandonada não significa que não merece amor, que estar grávida e sozinha não é o fim da história, é o começo de uma nova história. Quando terminou de falar, Tiago pegou sua mão na frente de todos os presentes. O gesto foi pequeno, mas o significado era enorme. Era uma declaração pública de que ele não recuaria, não importasse o preço. Vitória saiu da cerimônia sem cumprimentá-los. Eduardo Martins se aproximou depois, a expressão séria. Espero que você saiba o que está fazendo. Pela primeira vez em 2 anos, eu sei exatamente o que estou fazendo. Respondeu Tiago, sem soltar a mão de Mirella. Naquela noite, quando estavam sozinhos arrumando o espaço após a inauguração, Mirella se virou para ele. Você tem certeza de que quer enfrentar tudo isso por mim? Não é por você, é por nós. É pelo que podemos construir juntos. E pela primeira vez, ambos permitiram que a esperança fosse mais forte que o medo. Era uma manhã ensolarada de sábado quando Roberto apareceu na porta do apartamento. Mirella estava preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música que Tiago sempre colocava no carro quando a campainha tocou de forma insistente. Quem será essa hora? Murmurou Benedita, que estava sentada à mesa tomando seus remédios. Mirella foi até a porta e olhou pelo olho mágico. O coração disparou. Roberto estava ali, com um buquê de flores nas mãos e uma expressão que ela conhecia bem, aquela que ele usava quando queria conseguir algo. Mirella, eu sei que você está aí. Abra a porta, por favor. Precisamos conversar. As mãos dela tremeram ao tocar a maçaneta. Parte dela queria fingir que não estava em casa, mas sabia que ele não desistiria facilmente. Respirou fundo e abriu a porta, mantendo a corrente de segurança. O que você quer, Roberto? Oi, amor. O sorriso dele era o mesmo de sempre, charmoso e falso. Você está linda, a gravidez te deixou ainda mais bonita. Não me chame de amor, responda o que perguntei. Roberto suspirou como se fosse ele o ofendido. Venho desculpar. Sei que cometi um erro terrível, mas estava assustado. Não estava preparado para ser pai. Mas agora estou. Quero assumir minhas responsabilidades. Suas responsabilidades? Mirella quase riu. Você me abandonou no altar, Roberto, na frente de todo mundo. Desapareceu por meses. Eu sei. Foi covardia minha. Ele se aproximou mais da porta. Mas eu te amo, Mirella. Sempre te amei. Só precisava de um tempo para amadurecer. Amor? A voz dela subiu de tom. Você não sabe nem o que é amor. Se soubesse, não teria me humilhado daquele jeito.
Deixa eu entrar para conversarmos direito. Não quero que os vizinhos ouçam. Mirella hesitou. Sabia que alguns vizinhos já estavam espiando pelas janelas, curiosos com o movimento. Relutante, tirou a corrente e deixou que ele entrasse. Roberto cumprimentou Benedita com uma gentileza exagerada, como se nada tivesse acontecido. A senhora, por sua vez, mal respondeu ao cumprimento, observando-o com desconfiança. Dona Benedita, a senhora está com uma aparência ótima. Vejo que está sendo bem cuidada. Sem graças a você, resmungou a velha senhora. Roberto ignorou o comentário e se virou para Mirella, que permanecia de pé, os braços cruzados. Mirella, eu cometi um erro, mas estou aqui para corrigi-lo. Quero que voltemos a ficar juntos. Quero criar nosso filho. Nosso filho? Mirella sentiu a raiva subir. Você abandonou este bebê antes mesmo de nascer. Não tem direito de chamá-lo de seu. Claro que tenho. Sou o pai biológico. O tom dele ficou mais duro. E tenho direitos legais também. A ameaça velada não passou despercebida. Mirella sentiu um frio na barriga. Direitos legais? Sim, posso entrar na justiça para pedir a guarda compartilhada, ou quem sabe até mesmo a guarda integral, considerando que você está vivendo às custas de outro homem. Roberto sorriu de forma maliciosa. Ah, sim, eu sei do seu benfeitor. Tiago é meu chefe, trabalho no instituto dele. Claro, claro, trabalha. Ele riu com deboche. O bairro inteiro sabe que vocês têm um caso, uma mulher grávida se envolvendo com um homem rico logo depois de ser abandonada. Que coincidência, não é? Saia da minha casa. A voz de Mirella tremeu de raiva. Eu vou sair, mas não vou desistir. Esse bebê é meu e eu vou lutar por ele. Roberto se dirigiu à porta, mas se virou antes de sair. Pense bem, Mirella. É melhor voltarmos a ficar juntos do que entrarmos numa briga judicial feia. Você não tem condições de bancar um advogado caro. Depois que ele saiu, Mirella desabou no sofá, as mãos tremendo. Benedita se aproximou e segurou sua mão. Não se preocupe, minha filha. Esse homem não vai conseguir nada. E se conseguir, vó? E se ele realmente entrar na justiça? Ele não tem moral nenhuma para isso. Abandonou você grávida, desapareceu por meses. Que juiz daria razão para ele? Mas Mirella sabia que a situação era mais complicada. Roberto tinha algum dinheiro, conhecia pessoas e, pior, ele estava certo em uma coisa. Todo o bairro comentava sobre seu relacionamento com Tiago. Não seria difícil para ele distorcer a situação a seu favor. No instituto, na segunda-feira, Mirella mal conseguiu se concentrar nas aulas. Tiago notou que algo estava errado, mas ela evitava ficar sozinha com ele, temendo que alguém pudesse usar isso contra ela. Professora Mirella, a senhora está bem? Perguntou Carla, uma das alunas, notando sua distração. Estou sim, Carla. Desculpem, apenas uma noite mal dormida. Mas era mais que isso. Roberto havia cumprido sua promessa de espalhar veneno pelo bairro. As vizinhas murmuravam ainda mais alto quando ela passava, e algumas até faziam comentários audíveis sobre mulheres que sabem muito bem como conseguir as coisas na vida. À tarde, quando as aulas terminaram, Tiago a chamou para uma conversa particular. Mirella, você está estranha desde segunda. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou, mas acabou contando sobre a visita de Roberto e suas ameaças. Viu o rosto de Tiago se fechar progressivamente enquanto ouvia o relato. Ele te ameaçou com um processo judicial? Disse que pode pedir a guarda do bebê e que... engoliu em seco. Que pode usar nosso relacionamento contra mim. Nosso relacionamento não é crime, Mirella, mas pode ser mal interpretado. Uma mulher grávida, abandonada, que se envolve com um homem rico logo depois. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente. Tiago se aproximou dela, colocando as mãos em seus ombros. Olha para mim. Você não fez nada de errado. Nós não fizemos nada de errado. Eu sei, mas... Não se mas. Eu vou resolver isso. Não. Mirella se afastou. Não quero que você se envolva mais do que já está. Já fiz você passar por problemas suficientes com sua família política e os financiadores. Isso não é sobre eles. É sobre nós. É sobre você e esse bebê. Naquela mesma semana, Roberto intensificou sua campanha de difamação. Apareceu na padaria, no mercado, na farmácia, contando sua versão dos fatos para quem quisesse ouvir. Coitada da Mirella, dizia com falsa preocupação. Está sendo enganada por esse homem rico. Ele só quer se divertir com ela e, quando cansar, vai abandoná-la igual eu fiz.
A diferença é que eu, pelo menos, estou tentando assumir minhas responsabilidades. As mentiras se espalhavam como fogo. Algumas vizinhas começaram a tratá-la com uma mistura de pena e julgamento, como se ela fosse uma vítima ingênua, prestes a ser enganada novamente. Foi Dona Carminha que levou as fofocas diretamente para ela. Mirela, minha filha, eu não queria me meter, mas estão falando muito mal de você por aí. Falando o quê, Dona Carmen? Que você está sendo usada por esse homem rico, que ele vai te largar quando o bebê nascer. A mulher baixou a voz conspirativa. Roberto até mostrou mensagens que você mandou para ele antes de conhecer o outro. Que mensagens? Falando que estava arrependida de ter brigado com ele, pedindo para ele voltar. Mirela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não havia mandado mensagem nenhuma para Roberto, mas sabia que ele era capaz de forjar qualquer coisa para conseguir o que queria. A situação chegou ao limite quando Roberto apareceu no instituto na hora do almoço, quando sabia que Mirela estaria sozinha arrumando a sala. Vim buscar uma resposta, Mirela. Minha resposta é não. Não vou voltar com você. Então você prefere perder a guarda do seu filho numa batalha judicial? Nosso filho não é objeto de negociação. Nosso filho vai crescer pensando que o pai dele é um covarde que o abandonou ou vai crescer numa família de verdade? Roberto se aproximou dela. Você sabe que eu posso conseguir a guarda. Tenho advogado, tenho condições financeiras e você? Você tem o quê? Um caso com um homem casado? Tiago não é casado. Viúvo, então? Mesmo assim, um homem mais velho se aproveitando de uma mulher vulnerável. Não vai ficar bonito no processo. Foi quando Tiago entrou na sala tendo ouvido as últimas palavras. Quem é você? Perguntou com uma calma perigosa. Eu sou o Roberto, o pai do bebê que ela está esperando. E você deve ser o benefício extra. Tiago deu 2 passos na direção dele, e Roberto instintivamente recuou. Sugiro que saia daqui antes que eu chame a segurança. Não preciso sair. Estou apenas conversando com a mãe do meu filho. Roberto tentou manter a arrogância, mas havia medo em sua voz. Aliás, talvez você devesse saber que Mirela me procurou várias vezes pedindo para voltarmos. Isso é mentira, Mirela exclamou. Tenho as mensagens para provar. Roberto tirou o celular do bolso. Tiago pegou o aparelho das mãos dele antes que pudesse mostrar qualquer coisa. Olhou rapidamente as mensagens e devolveu o telefone com um sorriso frio. Mensagens forjadas muito mal feitas. Qualquer perito consegue provar que são falsas. Você não pode. Posso e vou. Mirela, você tem alguma restrição a que eu chame meu advogado agora mesmo? Tiago, não precisa. Precisa sim. Ele se virou para Roberto. Você tem 2 minutos para sair deste prédio. Se voltar a incomodar Mirela, ou se descobrir que está espalhando mentiras sobre ela, vai conhecer como funciona a justiça quando se tem recursos para contratar os melhores advogados do país. Roberto saiu murmurando ameaças, mas claramente intimidado. Você não deveria ter feito isso, disse Mirela depois que ficaram sozinhas. Por quê? Porque agora ele vai usar isso contra nós. Vai dizer que você está me controlando, me comprando. Mirela. Tiago segurou o rosto dela entre as mãos. Pare de dar poder para esse homem sobre a sua vida. Ele te abandonou. Ele não tem direito moral sobre você nem sobre esse bebê. Mas ele tem direitos legais, que meu advogado vai contestar. Um homem que abandona uma mulher grávida no altar, desaparece por meses e só volta quando descobre que ela se reergueu, não é digno de criar uma criança. Naquela noite, Tiago levou Mirela para sua casa, onde ela poderia ficar em paz enquanto ele resolvia a situação legal. Mas ela estava inquieta, caminhando de um lado para o outro da sala. Não consigo parar de pensar que Talvez ele esteja certo, disse finalmente. Certo sobre o quê? Sobre eu estar sendo ingênua. Sobre você estar apenas se divertindo comigo. Tiago parou o que estava fazendo e se virou para ela completamente. Você realmente acredita nisso? Eu não sei mais no que acreditar. Tudo aconteceu muito rápido. Você apareceu na minha vida como um anjo, resolveu todos os meus problemas. E isso te incomoda? Me assusta. Ela se sentou no sofá, as mãos tremendo. Tenho medo de acordar um dia e descobrir que foi tudo um sonho. Tenho medo de você cansar de mim e do meu drama. Tiago se ajoelhou na frente dela, como fizera tantas vezes antes. Mirela, olha para mim. Você acha que eu faria tudo isso apenas por diversão?
Você acha que eu enfrentaria minha ex-sogra? Perderia contratos? Arriscaria minha reputação por um capricho? Não sei. Eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, sem rodeios. Eu me apaixonei por você no momento em que te vi protegendo esse bebê, mesmo estando destroçada. Me apaixonei pela sua força, pela sua dignidade, pela forma como você não desiste. Mirella começou a chorar, todas as emoções reprimidas finalmente encontrando vazão. Eu também te amo, sussurrou, mas tenho tanto medo. De quê? De não ser suficiente. De você descobrir que sou apenas uma mulher comum, com uma vida comum, problemas comuns. Você não é comum, Mirella. Você é extraordinária. E eu não vou desistir de nós por causa das mentiras de um homem que não soube te valorizar. No dia seguinte, o advogado de Tiago, o Dr. Henrique, se reuniu com eles para traçar uma estratégia legal. O caso é simples, explicou o homem de 50 anos, experiente e confiante. Ele abandonou a gestante, não ofereceu nenhum suporte durante a gravidez. Qualquer juiz vai questionar suas motivações para pedir a guarda agora. Mas e se ele conseguir provar que tem melhores condições financeiras? Perguntou Mirella. Condições financeiras não são o único critério. Abandono paterno é um agravante sério. Além disso, você tem trabalho, tem onde morar, tem suporte familiar. Dr. Enif sorriu. E se ele tentar usar seu relacionamento com Tiago contra você, vai ser tiro no pé. Mostra que você conseguiu se reerguer e encontrar apoio. A reviravolta veio uma semana depois, quando o Dr. Henrique ligou com novidades. Vocês não vão acreditar no que descobrimos sobre Roberto, disse, mal contendo a animação. Ele tem dívidas enormes, está sendo processado por estelionato e, pasmem, é casado. Casado! Mirella quase gritou. Há 2 anos, com uma mulher de outro estado. Estava levando uma vida dupla. A informação mudou tudo. De repente, Roberto não era mais uma ameaça, mas um homem desesperado tentando escapar de seus próprios problemas, usando Mirella como cortina de fumaça. Quando confrontado com as evidências, Roberto desapareceu novamente, desta vez deixando para trás apenas dívidas e uma reputação destruída. Acabou, disse Tiago, abraçando Mirella no banco da praça onde haviam se encontrado para conversar sobre os últimos desdobramentos. Ele não vai mais se incomodar. Não posso acreditar que fui tão cega, murmurou ela. 2 anos da minha vida jogados fora. Não foram jogados fora. Te trouxeram até aqui. Te trouxeram até mim. Mirella olhou para o homem ao seu lado, vendo não mais o salvador que havia idealizado, mas um parceiro real, com defeitos e qualidades que escolhera ficar ao seu lado não por pena, mas por amor. Eu me sinto diferente. Diferente como? Mais forte, como se finalmente tivesse encontrado minha própria voz. Ela sorriu, a mão sobre a barriga. Pela primeira vez na vida, não me sinto vítima de nada nem de ninguém. E como se sente? Livre. O 6º mês de gravidez trouxe uma tranquilidade inesperada para a vida de Mirella. Sua barriga arredondada já era impossível de esconder, e ela tinha parado de tentar. Caminhava pelo instituto com orgulho, respondendo às perguntas curiosas das alunas sobre o bebê com um sorriso genuíno. Professora, já escolheu o nome? Perguntou Joana, uma das primeiras alunas do curso, enquanto ajustava a bainha de uma saia. Ainda não decidi, respondeu Mirella, passando a mão carinhosamente pelo ventre. Mas sei que será algo que represente esperança. Tiago observava essas interações do canto da sala, o coração aquecendo a cada demonstração da transformação dela. A mulher quebrada que encontrara na calçada se tornava uma professora respeitada, uma figura maternal para dezenas de mulheres que buscavam no instituto uma segunda chance. As ameaças de Vitória e dos financiadores haviam diminuído nas últimas semanas, substituídas por uma aceitação relutante. O trabalho de Mirella falava por si só. As alunas formadas pelo curso dela conseguiam empregos melhores, algumas até abrindo pequenos negócios de costura. Preciso conversar com você, disse Tiago se aproximando quando a última aluna saiu da sala.
Se for sobre aquele tecido que eu encomendei, eu já disse que foi necessário. Rosa tem um casamento da filha e não é sobre tecido. Tiago riu, pegando suas mãos. É sobre nós. O coração de Mirella acelerou. Nos últimos meses, eles se tornaram inseparáveis, mas sempre evitavam falar sobre o futuro, como se nomear seus sentimentos pudesse quebrar a magia frágil que haviam construído. Mirella, eu passei 2 anos acreditando que minha vida havia acabado junto com Cristina. Você me ensinou que é possível amar novamente sem desrespeitar o que vivemos no passado. Eu segurei o rosto dela entre as mãos. Eu te amo. Amo você, amo o bebê que está crescendo aí dentro, amo a família que podemos formar juntos. As lágrimas correram pelo rosto dela antes mesmo que ela pudesse responder. Eu também te amo. Mas tenho tanto medo. De quê? De não ser suficiente. De você descobrir que sou apenas uma mulher comum, com uma vida comum, problemas comuns. Você não é comum, Mirella. Você é extraordinária. E eu não vou desistir de nós por causa das mentiras de um homem que não soube te valorizar. Uma semana depois, Tiago havia transformado o pátio do instituto em algo mágico. Luzes pequenas penduradas entre as árvores, flores colhidas pelas próprias alunas, cadeiras organizadas em semicírculo. Todas as mulheres que haviam passado pelo curso estavam presentes, junto com seus filhos, formando uma família estendida que nenhum dos dois esperava ter. Não imaginei que pudesse me sentir tão amada. Mirella sussurrou para Benedita, que estava radiante em seu vestido azul novo, comprado especialmente para a ocasião. Você merece toda a felicidade do mundo, minha filha. Sempre mereceu. A senhora limpou uma lágrima. Sua mãe estaria orgulhosa de ver a mulher que você se tornou. Quando Tiago se ajoelhou no meio do pátio, com todas aquelas pessoas que eles ajudaram como testemunhas, Mirella soube que aquele era o momento mais perfeito de sua vida. Mirella, você me ensinou que às vezes precisamos ser abandonados no altar da vida para encontrar o altar certo. Ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Quer se casar comigo na igreja onde nos conhecemos? Quer transformar aquele lugar de dor em lugar de alegria? Sim, ela respondeu, a voz embargada. 1000 vezes sim. O aplauso que se seguiu ecoou por todo o instituto, misturado com risadas e lágrimas de felicidade. As crianças correram para abraçá-los, e Mirella percebeu que aquela era a sua verdadeira família, escolhida, construída com amor e compreensão mútua. O casamento foi marcado para 2 semanas depois, quando Mirella estaria com 7 meses de gravidez. Desta vez, a Igreja do Sagrado Coração estava lotada. As alunas do instituto ocupavam os primeiros bancos, junto com Benedita, que havia insistido em usar o mesmo vestido azul do pedido de casamento. Está pronta, minha filha? Perguntou Benedita, ajustando o véu simples que cobria os cabelos de Mirella. O vestido havia sido feito por suas próprias mãos, um modelo que acomodava perfeitamente sua barriga. Branco, sim, mas não porque era pura segundo os padrões sociais, mas porque estava recomeçando, limpa das mágoas do passado. Estou mais do que pronta, avó. Quando as portas se abriram e ela viu Tiago esperando no altar, o mesmo altar onde havia sido humilhada meses antes, Mirella entendeu o real significado da redenção. Não era sobre apagar o passado, mas sim sobre transformá-lo em ponte para o futuro. O padre, o mesmo que havia testemunhado sua humilhação, agora sorria ao vê-los. Dearly beloved, estamos reunidos hoje aqui para celebrar não apenas a união de 2 pessoas, mas a prova de que Deus não abandona aqueles que mantêm a fé. Quando trocaram os votos, Tiago prometeu amar não apenas ela, mas também o filho que estava chegando. Será meu filho em todos os sentidos que importam, disse, as mãos sobre a barriga dela. Mirella prometeu construir com ele um lar baseado na honestidade, na compaixão e no amor verdadeiro. O beijo selou não apenas a união deles, mas a transformação completa de suas vidas. 3 meses depois, numa madrugada chuvosa de janeiro, Mirella acordou com as primeiras contrações. Tiago, que dormia com uma mão protetora sobre a barriga, despertou imediatamente. — É hora! Perguntou, já se levantando para pegar a mala que estava pronta há semanas. — Acho que sim.
Ela respondeu, respirando fundo enquanto uma nova contração a atravessava. O parto foi longo, mas Tranquilo. Tiago não saiu do lado dela nem por um momento, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento, limpando o suor de sua testa. Quando o bebê finalmente nasceu, aos gritos saudáveis que ecoaram pela sala, Mirella viu lágrimas correrem pelo rosto do marido. "É uma menina!" anunciou o médico, colocando a criança em seus braços. "Esperança!" murmurou Mirella, olhando para o rostinho vermelho e perfeito. "Seu nome é Esperança." Tiago tocou delicadamente o rostinho da filha, maravilhado. "Ela é perfeita." "Ela é nossa!" corrigiu Mirella, e naquelas duas palavras estava contida toda a jornada que haviam percorrido juntos. Uma semana depois, de volta ao apartamento que agora haviam reformado completamente, Mirella estava no sofá amamentando Esperança quando Benedita se aproximou. "Você está feliz, minha filha?" Mirella olhou ao redor, Tiago na cozinha preparando café, a filha mamando tranquilamente, as paredes novas do apartamento decoradas com fotos da família que haviam construído. Do lado de fora, podia ouvir o som das crianças brincando no pátio do prédio, que agora tinha uma área de lazer reformada, outro projeto de Tiago. "Eu não sabia que era possível ser tão feliz, vó. Não sabia que a vida podia ser assim." "A vida sempre foi assim, minha filha. Você só precisava encontrar as pessoas certas para dividir ela com você." Quando Tiago se juntou a elas no sofá, passando o braço ao redor de Mirella e fazendo cócegas nos pezinhos de Esperança, ela soube que sua avó estava certa. O amor verdadeiro não havia chegado para salvá-la, havia chegado para completá-la. E ela, finalmente, estava completa.